Fala pessoal, depois de umas semaninhas aí sem vídeo, eu tô voltando aqui com a nossa série do nosso personagem, mas eu tava tendo que apagar alguns incêndios lá no trabalho e não tava me sobrando muito tempo. Mas nesse vídeo a gente vai estar falando de como fazer o nosso personagem lidar com as rampas e o terreno desnivelado em geral também. Eu queria ter falado como fazer ele subir escadas, mas eu acho que só a questão das rampas já vai ser complexo o suficiente para um vídeo só. Primeiro eu vou estar dando uma explicação de como funciona, né, e o porquê da lógica que a gente vai estar usando nesse vídeo. Mas se vocês quiserem pular direto para a parte do código, vai estar os minutos aí na descrição. E se vocês gostarem, deixem um like e se inscrevam no canal que vai me ajudar demais. Então, bora para mais um vídeo. Então, voltando aqui no nosso projeto, onde a gente falou de como agachar e correr com o nosso personagem, eu vou estar adicionando algumas rampas para a gente conseguir testar essa nova funcionalidade. Então vou pegar essa rampa que já tem aqui de certa forma pronta, vou dar um Ctrl D para copiar ela e vou posicionar ela aqui em outro lugar. Então vou arrastar ela aqui para o lado. Vou rodar no eixo Y. Aqui, como eu estou usando o Pro Builder, se eu clicar em editar, eu vou ter que clicar no Reset Shape para mudar as dimensões do nosso objeto. Então, se eu vir aqui no eixo X e alterar os valores, eu consigo ter uma rampa maior. Essa daqui, ela está com um ângulo de 41 graus, está negativo só porque está virado para o outro lado. Mas eu vou colocar, então, menos 30 para a gente testar. Vou dar um Ctrl D de novo e arrastar ela aqui para o lado. E vou colocar menos 45 para a gente testar angulações diferentes. E depois, para a gente testar um terreno mais desnivelado também, eu vou vir aqui no nosso cenário e vou criar aqui um 3D Object Terrain. Vou colocar ele aqui na posição menos 0.01, só para ele não ficar clipando com esse outro objeto que a gente tem aqui. E vou desenhar algumas montanhas aqui também, para a gente conseguir testar esse terreno desnivelado. Para isso, eu vou vir aqui no nosso Terrain, vou clicar aqui nesse Raise of Lower Terrain, ou seja, ele vai levantar ou abaixar o nosso terreno. Vou mudar aqui a opacidade, o tamanho do pincel eu acho que já tá bom. Então aqui eu consigo criar algumas montanhas. Eu acho que aqui ainda tá muito forte, então vou diminuir a opacidade dele para a gente criar algumas montanhas menores só para testar se o personagem está andando tudo ok. Então dessa forma tá bom, eu acho que já dá para a gente testar bem o nosso personagem, se ele vai estar funcionando nas rampas ou não. E se a gente vir aqui agora, a gente percebe que o nosso personagem ele fica voando, ele não tem essa movimentação suave nesses terrenos desnivelados. Se vocês perceberem, às vezes quando ele está subindo, ele fica dando esses pulos e batendo, isso é tudo por conta da força. E também quando ele fica parado em um terreno desnivelado, ele tende a ficar descendo assim. Então todas essas coisas a gente vai falar nesse vídeo de como corrigir e fazer ele ter uma movimentação mais suave nesses terrenos. Então vou tentar explicar aqui bem rápido no Paint mesmo o que a gente vai estar fazendo nesse vídeo. Atualmente, se a gente move para alguma das direções, a gente está movendo apenas no eixo horizontal. Então, por exemplo, quando a gente estiver numa rampa, se a gente mover para frente, a gente vai estar, na verdade, movendo nessa direção, o que acaba, de certa forma, causando um atrito aqui no nosso personagem. O ideal seria que a gente estivesse movendo na direção da rampa. Então, para isso, a gente vai jogar um Raycast aqui, verificar o ângulo da nossa rampa e rotacionar esse vetor para ele ficar sempre de acordo com o plano que a gente está em cima. Até mesmo nesse terreno desnivelado, normalmente ele é feito por vários triângulozinhos aqui, e se em cada frame a gente utilizar essa lógica, ele vai funcionar aqui também. Outro caso é também quando a gente está descendo a rampa, a nossa força está sendo adicionada na horizontal também. Então o nosso personagem, na verdade, ele vai voar um pouco, a gravidade vai puxar ele para baixo, e assim fica se repetindo. E é por isso que às vezes quando você está descendo uma rampa com o Rigid Body, ele fica dando esses pulinhos. Então tudo que a gente quer, na verdade, é rotacionar as direções que a gente está dando de input para o plano que a gente está em cima. E aqui ainda falando de adicionar as forças também, a gente tem que lembrar que a gente tem aquela função que limita a velocidade do nosso personagem. Então quando a gente rotacionar esse vetor aqui, para ele ficar no plano da rampa que a gente está em cima, se a gente limitar apenas o eixo X, na verdade ele vai limitar essa parte do nosso vetor. Então isso faria com que a nossa força, na verdade, fosse mais para cima ainda. E o nosso personagem, ao invés de simplesmente subir a rampa, ele iria ficar voando. Isso vocês vão ver no código, eu vou até mostrar para vocês antes de corrigir. Mas a gente vai ter que alterar essas partes também, de limitar a velocidade e da nossa função de adicionar o drag, que atualmente fica removendo só das componentes nos eixos horizontais, o X e o Z. Ficou um desenho bem ruim, mas eu espero que tenha dado para ter uma ideia do que a gente vai estar fazendo aqui. A ideia principal é sempre rotacionar a direção que a gente quer mover para ficar de acordo com o plano que a gente está nele. Uma eternidade depois. Então agora, voltando aqui para o nosso projeto, eu vou estar abrindo o nosso script Player Movement e eu vou estar criando uma função customizada para mover o nosso personagem. Do jeito que a gente está fazendo, a gente simplesmente adiciona a força aqui na direção que a gente quer, que é de acordo com a rotação da câmera que a gente tem. Então vou vir aqui embaixo do
nosso handle movement, vou criar uma função que vai ser do tipo void, vou chamar de moveDir, ou seja, mover para direção. Ela vai receber um vector3, que eu vou chamar de moveDir, com M minúsculo. E esse vetor é o que vai dizer se ele vai para a esquerda, para frente, que vai ser mapeado para as teclas A, W, S, D. Eu vou estar pegando essa parte aqui, que detecta a rotação da nossa câmera, e colocando lá dentro, para a gente só fazer essa conta se o nosso jogador estiver clicando em alguma tecla. Então eu vou colocar ela aqui. Vou definir uma variável que vai ser do tipo vector3, que eu vou chamar de plane normal, que vai ser a normal do nosso plano que a gente está em cima. Por padrão, ele vai ser apontado para cima, porque o vetor normal ele é simplesmente aquele que é perpendicular ao plano que a gente quer. Então, no caso dessa rampa, por exemplo, o vetor normal estaria aqui, porque ele é perpendicular a isso. No chão, que é o padrão nosso, ele vai estar apontado diretamente para cima. E agora eu quero que a cada frame que o nosso jogador esteja clicando na tecla para se movimentar, a gente atualize esse plane normal para o vetor normal da rampa que a gente está em cima. Então eu vou falar aqui, if physics.raycast, ou seja, a gente vai mandar um raycast. Eu vou até copiar da nossa função checkGrounded, porque vai ser praticamente igual esse daqui. Então eu vou colocar aqui dentro a nossa posição, mais uma margenzinha de erro aqui para cima. Vou apontar ele para baixo. A única diferença agora é que eu vou chamar aqui o mathInfinite, que ou seja, esse raio vai ter um tamanho infinito até ele atingir um chão, ou então ele não vai retornar nada. E aqui dentro a gente vai atualizar o nosso plane normal. Só que aqui eu vou precisar de alguns dados da colisão desse raio com o objeto, com o chão no caso, já que a gente está filtrando pela layer ground. Para isso, logo depois aqui do nosso vector down, que é a direção, lembre que a ordem aqui importa, porque são parâmetros da função. Eu vou chamar um out, vou falar que vai ser uma variável do tipo raycast hit, que eu vou chamar de hit. Então, quando esse raio atingir algo, ou seja, essa função retornar algo, ela vai colocar esses dados dentro dessa variável hit. E ela só vai funcionar dentro desse if. Então, vou falar que a normal do nosso plane vai ser o hit.normal. Então, por padrão, vai ser sempre para cima. E se ele atingir algum chão, ele vai atualizar isso daqui. Mesmo que o chão esteja plano no eixo horizontal, ele vai simplesmente igualar de novo a esse vector3.up. Então, vou definir uma nova variável aqui, vector3, que eu vou chamar de força. E ela vai ser igual. A gente tem essa função da Unity aqui, que é vector3.projectOnPlane, que ela vai fazer exatamente aquilo que eu falei. Ela vai rotacionar o nosso vetor para ficar de acordo com o plano que a gente está em cima dele. E aqui a gente vai chamar da mesma forma que a gente fazia aqui em cima, que vai ser a nossa dir, que é a direção de acordo com a câmera, vezes o input que a gente está dando, se vai ser para direita, esquerda, para trás ou para frente, vezes a nossa speed. Então aqui a gente vai ter o nosso dir, que eu passei aqui para dentro dessa função, vezes o nosso moveDir, que a gente vai falar se é esquerda, direita. Então aqui dentro a gente já tem isso rotacionado de acordo com a câmera. E agora eu vou rotacionar usando essa função de acordo com o nosso plano que está abaixo da gente. Então eu vou chamar o nosso plane normal. E aqui por fim eu vou multiplicar pela nossa speed. Eu sei que para quem está começando às vezes fica pensando, gente, mas como que eu vou encontrar uma função desse tipo? Mas isso daqui é basicamente pesquisar muito no Google. E a vida do programador é saber pesquisar no Google e aonde pesquisar. A Unity, que é um dos motivos que eu gosto dela, tem muita documentação, tem muita gente falando no Google, então é mais fácil de vocês acharem funções desse tipo. E normalmente vocês vão ter que testar várias coisas que vocês vão encontrar por aí. Eu, por exemplo, testei várias até eu achar essa função aqui, que resolve a nossa vida para o que a gente quer aqui agora. Mas então agora que a gente já tem a nossa força, eu vou simplesmente dar um RB, add force, e vou passar o nosso vetor force para dentro dele. E aqui, antes que eu me esqueça, no modo que a gente está fazendo, como esse raycast ele tem um tamanho infinito, se a gente estiver caindo em cima de uma rampa e apertar para frente ou para trás, ele vai adicionar a força inclinada, e isso eu não quero. Então, antes de tudo isso, eu vou chamar aqui um if grounded. Ou seja, só quando ele estiver no chão que eu quero que a força dele seja inclinada de acordo com a rampa. Vou só identar aqui certinho. E lembrando que quando a gente só tem uma linha abaixo do if, a gente não precisa abrir e fechar as chaves. Então por isso que aqui eu não estou colocando nada. Se essa condição é certa, ele vai entrar nessa única linha aqui abaixo. E aí se essa condição também for certa, ele também vai entrar nessa única linha. Então dessa forma a gente não precisa abrir e fechar as chaves. Então agora a gente precisa consertar aqui as nossas funções de cima. Ao invés de chamar o RB add force e passar aqui essas multiplicações, eu vou simplesmente chamar a nossa função moveDir e vou passar a direção que é para mover. Vai ser vector3.left
porque aqui a gente está movendo para a esquerda. E vou copiar isso e copiar em todas as outras linhas. E aqui eu vou alterar o vetor de acordo com o input que a gente está dando. Então, forward, back e o right. Então, agora se a gente salvar e eu der play aqui, vocês vão perceber que tem aquele efeito de jogar o nosso personagem para cima. Eu não estou pulando, mas simplesmente quando eu solto a tecla, ele dá esse pulo para cima, justamente porque ele continuou adicionando a velocidade para cima. Isso fica mais visível se a gente vir aqui no nosso código e não adicionar a força só quando ele está grounded. Então, se eu colocar true aqui, ele sempre vai entrar nessa condição, só para a gente testar. E agora a gente vira aqui na rampa, vocês vão ver que ele sempre é jogado lá para cima. E é algo bem forte porque a gente está mexendo com valores altos lá, por conta da gente ter limitado a velocidade e adicionado o drag. Então, isso daqui a gente vai corrigir alterando a nossa função do handle drag e do limit velocity. Vou voltar aqui para o grounded, vou subir lá nas nossas funções, que vão ser essas duas. E aqui eu vou manter a mesma lógica que a gente já estava utilizando quando o nosso personagem estiver no ar, ou caindo ou pulando. Então eu vou chamar aqui o if not grounded, ou seja, eu estou negando aqui, é quando ele não estiver no chão, a gente vai manter a mesma lógica. E quando ele estiver no chão, aí sim a gente vai chamar o nosso rb.velocity. Eu vou dar um divide igual, ou seja, ele vai pegar o valor que está lá agora e já dividir por esse novo valor que a gente vai falar, que vai ser justamente essa parte aqui que a gente estava utilizando antes. Isso porque antes a gente só dividia as componentes no eixo x e z, e a do y a gente deixava normal. Agora a gente vai estar dividindo tudo, tanto no eixo x, quanto no y, quanto no z, quando ele estiver no chão, no caso. Para o limit velocity, a gente vai utilizar a mesma lógica. Então, se não estiver no chão, a gente mantém o que a gente já estava fazendo, se não, aí a gente vai fazer de outra forma, que vai ser simplesmente usando a velocidade original dele, sem ser essa horizontal velocity que ignora o eixo y. Então vou copiar esse if aqui, e ao invés de pegar essa velocidade, a gente vai pegar o nosso rb.velocity. Vou copiar essa parte e substituir aqui embaixo também. Então se a gente salvar e eu der play aqui, vocês vão ver que ainda não vai estar funcionando. Se a gente vir aqui na nossa rampa, ele continua dando esse pulo. Isso porque se eu vier aqui no nosso desenho, o que está acontecendo é, a forma que a gente verificava se o nosso personagem está no chão ou não, é soltando um raycast daqui, bem pequeno. E o que acontece é que ele não está chegando na nossa rampa, então ele não está conseguindo detectar que o nosso personagem está no chão. E no caso de uma rampa bem inclinada, por exemplo, essa direção ainda ia ter que ser maior ainda até ele conseguir detectar que ele está na rampa. Então por enquanto eu simplesmente vou aumentar o tamanho do nosso raycast para verificar se ele está no chão. Então aqui na nossa função checkGrounded, ao invés de começar aqui em -0.1, ou seja, o vetor up ele está subindo e tendo um tamanho de 0.2, ou seja, no total ele está passando só 0.1 do pé do nosso personagem. Isso eu expliquei mais no primeiro vídeo quando a gente criou essa função. Então para corrigir isso eu vou estar colocando aqui um valor maior, igual 0.5, por exemplo. E aqui na nossa função de pular, lembra que eu adicionava um valor aqui justamente para não interferir com a nossa checkGrounded. Então ao invés de 0.1, eu vou colocar 0.5 também. Então agora dessa forma, vocês vão ver que ele já vai estar com a movimentação bem mais suave na rampa. O único problema é que ele ainda continua deslizando para baixo, mas aqui se a gente movimentar, ele não dá mais aqueles pulos, e somente quando a gente clica para pular que ele vai de fato pular. E para resolver esse problema dele ficar deslizando aqui, isso é por conta da gravidade estar puxando ele para baixo e o drag que a gente adicionou não ser forte o suficiente para superar essa gravidade. Então, no final das contas, a gravidade está vencendo e a gente está deslizando para baixo. Então, o que eu vou fazer é vir aqui no nosso código, na nossa função checkGrounded, e eu sei que isso vai parecer um pouco contraintuitivo, mas o que a gente vai fazer é desligar a gravidade quando o nosso personagem estiver no chão. Isso aqui vai funcionar porque a partir do primeiro frame que ele estiver acima do chão, a gravidade já vai ligar de novo e vai funcionar tudo normal. O único benefício disso é a gente não continuar sendo puxado para baixo quando a gente já estiver no chão. Então aqui, logo depois da gente verificar se ele está no chão ou não, eu vou falar que se ele estiver, então a gente vai chamar o nosso rigidBody, useGravity, e vamos falar que é falso. Ou seja, para ele não usar a gravidade. Se ele não estiver no chão, então a gente liga a gravidade de novo. Então salvando aqui e dando play mais uma vez. Eu fico dando play várias vezes assim para vocês acompanharem o passo a passo de como eu cheguei nessa lógica. Então
Então aqui vocês vão ver que ele já não está caindo mais. Mas se a gente continuar subindo, ele ainda vai estar meio travado. Vocês podem perceber que ele dá uma tremida na hora de subir. Isso daqui é porque no vídeo passado eu deixei uma coisa escapar, que no caso é a nossa função de limitar a velocidade. Eu coloquei ela no update. Você parece burro! E toda vez que a gente lida com mudar a velocidade do nosso rigid body, ou mexer com qualquer coisa do nosso rigid body, o ideal é fazer isso sempre na fixed update. Então eu vou simplesmente passar ela aqui, para depois do nosso handle rotation, salvar. E agora vocês podem perceber que ele tem uma movimentação bem mais suave aqui na rampa. E se a gente vir aqui para o nosso terreno, vocês vão perceber que acontece da mesma forma. Ele já continua bem mais suave aqui a movimentação, acompanhando o terreno, sem dar aquelas travadas. O único problema agora é limitar o máximo do ângulo que ele consegue subir, porque dessa forma aqui ele consegue subir qualquer inclinação de rampa. E aqui tem várias formas da gente tratar isso. Eu vou estar falando de duas aqui. Uma não é tanto a ver com o nosso script do nosso personagem, e sim mais com o level design, que é simplesmente vocês virem aqui na hora de criar o terreno de vocês. Isso já fica para outro vídeo, mas eu vou passar aqui bem rapidinho. Criar um empty object aqui, que eu vou adicionar nele um capsule collider, só para ele ficar redondo. Vou colocar a altura de 30 mais ou menos. Vou só vir aqui e clicar F para focar nesse collider, ele está bem aqui. Vou colocar o raio dele de 15, então ele já fica bem maior. Vou clicar aqui nesse eixo Y, só para a gente ficar vendo de cima, e clicar nesse quadradinho para ficar uma câmera ortográfica. Vou clicar W para conseguir mover ele. E vou colocar ele aqui, por exemplo, nessa montanha. Então é só ajustar aqui um pouquinho. Vou sair da câmera ortográfica. Aqui ele ainda não está passando da altura da montanha. Então vou estar subindo ele no Y 15 posições, mas ele ainda não está passando. Então vou colocar o height dele de 200. Dessa forma vocês podem ver que ele está aqui. E o nosso personagem não vai conseguir passar dessa barreira. Então agora se a gente chegar aqui perto e clicar para subir, ele vai bater nessa barreira invisível. Por isso que eu falei que isso tem mais a ver com o level design do que a movimentação do personagem em si. Outra forma que vocês podem estar fazendo, e isso daqui eu vou mostrar a base, mas vocês podem mexer nisso até ficar da forma que vocês querem, porque não tem como eu considerar todas as formas de movimentações que todo mundo está fazendo. Cada pessoa vai ter seu próprio jogo, seu próprio projeto, e isso vai ter que ser adaptado da melhor forma para cada projeto desses. Mas a base do que a gente pode fazer é simplesmente vir aqui no nosso script, declarar uma nova variável pública, vai ser do tipo float, que eu vou falar que é o max slope, ou seja, o maior declive. A gente vai passar um ângulo aqui que o nosso personagem não consegue mais subir. E bem aqui na nossa função moveDir, que a gente acabou de criar, eu vou utilizar a seguinte forma. Vou falar if vector3.angle, e aqui se a gente passar o vector3.up, ou seja, apontado para cima, e o nosso plane normal, toda essa função vai retornar o ângulo que a nossa rampa tem. Então eu vou falar que se o ângulo dessa nossa rampa é maior que o nosso max slope, que a gente definiu lá em cima, eu vou adicionar uma força bem grande no nosso rigid body para baixo. Então vou dar um vector3.down, vezes, acredito que uns 300 float já seja um tamanho suficiente. Então agora a gente salvando e vindo aqui no nosso player, a gente pode definir o max slope. Lembrando que uma dessas rampas aqui que eu coloquei, ela tem 45 graus e a outra 30. Então eu vou falar que o nosso player consegue no máximo 40 graus para ele subir. E uma dessas é para ele não conseguir subir então. Na do lado aqui vai funcionar tudo normalmente. Já nessa aqui ele não consegue subir, porque a força que está sendo adicionada para baixo é muito grande. Mesmo se a gente pular, a gente não consegue mais subir, porque a força continua sendo bem grande assim. E dessa forma a gente consegue pelo menos descer. Porque se vocês simplesmente desativarem os controles do jogador, ele poderia ficar preso aqui e não conseguir sair mais. Então dessa forma a gente vem aqui. Se a gente vier no terreno, como 40 é um ângulo bem baixo, provavelmente ele vai ter dificuldade em subir alguma dessas rampas aqui. Então se a gente vir nessa montanha aqui que não tem um collider, ele já não consegue subir tanto. Mas aqui tem um problema daquela questão do grounded, que não detecta se a inclinação for muito grande. Então tudo isso vão ter que ser ajustes que vocês vão fazer de acordo com a movimentação do personagem de vocês. Se eu tentar forçar aqui, nesse ponto aqui ele já não consegue detectar que o personagem nosso está no chão. Então ele continua adicionando uma força praticamente perpendicular a essa montanha e o nosso personagem continua subindo.
Então é claro que sempre tem alguns bugs, e isso daqui, a movimentação do personagem é um assunto muito complexo. É uma das partes que você provavelmente vai gastar mais tempo fazendo no jogo de vocês, porque é basicamente o coração do jogo, como o seu personagem se movimenta. De resto, vai ser mais as quests, se for um RPG, ou criar cutscenes, ou fazer o level design, mas a movimentação do personagem é um tópico que compensa passar bastante tempo polindo isso daqui e ajustando cada detalhe. Mas eu não vou enrolar muito mais nisso daqui. Os pontos principais da ideia é simplesmente adicionar a força no plano da rampa que a gente está sobre ela, e também limitar o máximo da angulação, utilizando aquela fórmula que eu mostrei do Vector 3.angle. Mas por esse vídeo é isso, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrevam no canal, que vai me ajudar demais. No próximo vídeo eu vou estar falando de como subir as escadas, e depois disso a gente pode passar para animações e trocar essa skin do nosso personagem, para não ficar essa cápsula verde aqui a vida inteira. Mas muito obrigado e até o próximo vídeo.